Boa tarde, senhores. Tudo bem? Essa aula de hoje, a gente está nesse formato agora remoto, né? Estou gravando agora essa aula. Daqui a pouco eu estou postando para vocês. Como eu disse a vocês, a gente está fazendo nesse formato hoje por conta da minha aula do mestrado, tudo. E a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava falando na nossa aula passada, sobre as ferramentas da qualidade, tá? Então, nós identificamos os problemas e nós fizemos a questão do diagnóstico, procuramos entender o problema, e a gente usou até, inclusive, na aula passada, esse exemplo aqui, que foi a folha de verificação, onde nós mostramos como que nós poderíamos fazer esse diagnóstico dos problemas, em qual máquina, se fosse numa linha de produção, e aí nós fazemos um controle com relação a isso. Colocamos aí na folha de verificação. Hoje, nós vamos falar sobre análise e plano de ação. Tá? Então, quando nós identificamos, quando nós fazemos o diagnóstico do problema dentro da nossa linha de produção, dentro da obra, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos montar um plano de ação com o intuito de resolver esse problema, com o intuito de sanar esse problema de qualidade. Então, nós vamos aprofundar o plano de ação para a resolução dos problemas do lanche Tapajós. Nós já sabemos que o lanche Tapajós ele tem alguns probleminhas, né? Principalmente a questão da carne, que ela vem vindo crua. Nós tivemos o problema do queijo, que na última festa do Gustavo Lima, que eu disse para vocês, o lanche Tapajós não levou queijo suficiente, a carne não estava boa, eles tiveram uma série de problemas. Na aula passada nós falamos que o lanche Tapajós ele foi contratado para estar lá no Tapajós Shopping, no aniversário do shopping. E ao chegar lá no aniversário do shopping, eles contrataram aí 4 funcionários, sem treinamento nenhum. E aí, novamente, eles tiveram problemas. O problema lá da carne persistiu. O problema da carne crua persistiu. Eles resolveram a questão da maquininha de cartão de crédito, do Pix, passaram a receber, levaram queijo suficiente, porém, a questão da carne ainda não foi resolvida. Então, como é que nós podemos fazer um plano de ação? Nós vamos fazer um diagrama de Chikawa do lanche Tapajós. Nós já falamos sobre esse diagrama, inclusive vocês fizeram um diagrama desse. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro identificar a medição, tá, do problema. Vamos identificar qual é o problema do método, da forma que está sendo feita essa carne. Vamos identificar qual é o problema da mão de obra, qual é o problema da matéria-prima, ou seja, se existe algum problema com a carne. Vamos identificar o problema das máquinas. Será que é uma máquina que está defeituosa? Nós vamos também identificar o meio ambiente. Será que o local que está sendo feito o sanduíche é um local adequado? Será que não é um local muito quente? Um local com pouco espaço? Vocês lembram bem lá do filme Fome de Poder, que nós passamos para vocês. Lá no filme, eles fizeram um layout dentro lá do ambiente lá da lanchonete, em que era possível haver a movimentação de todos ali dentro da lanchonete de uma forma ágil. Eles desenharam o processo, eles fizeram um fluxograma de todas as atividades e eles desenharam um processo para ganhar essa agilidade. Então, aqui no Ishikawa do lanche Tapajós, nós identificamos que havia uma falta de parâmetro do que é uma carne ao ponto. Então, o cozinheiro ele não sabia deixar a carne ao ponto, não tinha um parâmetro. Ele não sabia fazer isso. Com relação ao método, o tempo de cozimento, e no caso a fritura da carne,
e era insuficiente. Ele estava deixando pouquíssimo tempo a carne lá, e aí na hora que as pessoas pegavam o sanduíche, na hora que eles davam uma mordida, a carne crua. Além disso, não havia uma receita, sendo que os ingredientes eles eram colocados de forma aleatória. A gente faz um pilar de concreto. Vamos lá, eu não sei como faz, vocês sabem. Pilar de concreto, eu vou colocar primeiro a água lá no pilar, depois eu coloco o ferro, aí depois eu coloco o cimento, depois eu boto a terra e espero que fique bom. Não, né? Tem que seguir um passo a passo. Primeiro a gente vai fazer a estrutura, a base lá, né? Depois nós colocamos o ferro, penso eu, e aí a gente vai colocar a caixaria, não é? Então aí vamos fazer a questão do concreto. Vamos fazer o concreto, coloca lá na betoneira. Quando o concreto estiver pronto, nós colocamos e aí nós fazemos a coluna. Existe um método a ser seguido, existe uma ordem cronológica. Então essa ordem cronológica não estava sendo feita no lanche Tapajós. A chapa de fritura não estava na temperatura adequada. Então nós identificamos que a chapa ela não estava quente o suficiente. O fogo estava muito baixo. Então isso também favorecia que a carne não ficasse no ponto adequado. Com relação à mão de obra, o chapeiro ele era inexperiente, era a sua primeira vez naquele trabalho. Vocês viram que foram 4 pessoas contratadas. Essas 4 pessoas não tinham experiência nenhuma. Foram levadas lá para o aniversário do shopping, mas não sabiam fazer lanche, não sabiam atender. Então isso teve um problema muito grande. E eles deram, olha, outra questão na mão de obra, deram uma simples explicação e eles esperavam um milagre dos funcionários. Então o seu João lá, o dono do lanche Tapajós, ele disse, olha, meu irmão, é assim, ó, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. E se virem. Então desse jeito não dá para trabalhar. Com relação ao meio ambiente, a pia ela estava com muita louça suja. Quem quer trabalhar numa lanchonete num ambiente desse? É difícil trabalhar assim. Além disso, o local ele era apertado e sem iluminação. Tudo isso dificultou esse trabalho deles, essa gestão do lanche, de fazer aquela linha de produção funcionar. Outra coisa, a bancada estava suja e bagunçada. Não dá para trabalhar num ambiente assim. Com relação à máquina, falta de instrumentos adequados de trabalho. De repente o chapeiro não tinha aquele negócio de virar o hambúrguer, não tinha aquele negocinho para colocar o ovo, que facilita na hora de fazer o ovo. Ele estava sem instrumentos, estava sem ferramentas. Outro ponto, a chapa estava com defeito, pois a mesma não esquentava. Aí fica difícil, né? Desse jeito não tem como, né? Vamos lá, com relação às matérias-primas, a carne usada para os hambúrgueres não era de primeira, era uma carne de segunda, não era uma carne de qualidade. Isso também favorece a questão da qualidade. Se você coloca uma carne de segunda, o teu sanduíche vai ser um sanduíche de segunda. Outro ponto, o pão usado não tinha gengibre na parte superior. O sanduíche com aquele pão, com aquele gengibre por cima, fica muito gostoso. E não tinha. Simplesmente não tinha. O seu João, para economizar, ele comprou um pão mais barato. Às vezes, de repente, era até um pão dormido. E aí, também diminui a qualidade do produto dele. Então, foram esses problemas que nós identificamos aqui com o Ishikawa. Um dos problemas levantados no diagrama foi que o chapeiro não recebeu nenhum treinamento e não sabia fritar a carne. Eu já disse a vocês, se a sua equipe de trabalho não estiver treinada adequadamente, eles não vão saber trabalhar. Então, será que uma padronização do sistema produtivo, igual como foi feito lá no McDonald's, não ajudaria o lanche Tapajós? A gente criar o começo, meio e fim, nós fazemos um desenho dessa produção, como ela realmente deveria ser feita. Será que isso não vai ajudar? Nós já falamos
que os processos precisam ser melhorados. Nós vamos recordar agora como fazer o uso do MAMP. Nós podemos usar o MAMP para resolver esse problema do lanche Tapajós, aonde nós vamos identificar o problema, nós vamos verificar quais são as características desse problema, nós vamos analisar esse problema e aqui na etapa 4, que é o que nós estamos falando agora, nós vamos montar um plano de ação para que a gente possa resolver esse problema. Porque não é só identificar o problema, nós precisamos montar um plano de ação para resolvê-lo. Então nós já falamos das outras etapas, agora nós vamos falar sobre o plano de ação. E a gente tem uma frasezinha aqui lá do filme do livro do Alice no País das Maravilhas que diz o seguinte: quando não se sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho um plano de ação, eu não sei para onde eu vou. E se eu não sei para onde eu vou para qualquer lugar. E se o lugar que eu vou não é um lugar bom? Então, para criarmos um plano de ação, é necessário termos uma visão holística, vocês já sabem o que é, que eu mostrei para vocês numa aula nossa, dos processos. Imaginemos um restaurante self-service por quilo, que percebeu que os seus clientes consomem pouco, porque o prato deles é um prato muito raso. E aí os clientes vão lá e comem pouco, porque não dá para botar muita comida. E aí o que o dono faz? O dono vai e compra os pratos top, os pratos grandes, fundos. Só que na hora de colocar os pratos lá na lavadora, no final do dia, ele percebeu que os pratos não cabiam. Então ele quis resolver o problema, ele montou um plano de ação, ele comprou os pratos, só que ele não fez um estudo apurado do problema dele. O problema dele era os pratos. E aí ele comprou novos pratos. Só que os pratos não serviam para ele. Então ele precisava fazer uma análise mais apurada do problema. Nós já abordamos nas aulas passadas sobre o ISO 9000, que é uma certificação de processos. Mas agora nós vamos falar sobre o fluxograma. Eu já falei para vocês, brevemente, claro, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é o fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta visual que foi desenvolvida para desenhar o fluxo dos processos. Ele permite identificar as etapas que podem ocorrer problemas e as etapas também que existe uma oportunidade de melhoria. Sendo que, olha aqui, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é uma propaganda antiga de refrigerante. A propaganda nacional, vocês não são dessa época. Eu sou, porque eu lembro. Pô, se você é velho, é um pouquinho. Então a gente tem aqui, gente, alguns exemplos das figuras básicas de um fluxograma. Aqui, esse quadradinho, ele quer dizer ação ou processo. Esse formato aqui do lado, eu acho que é um retângulo, não sou muito bom de matemática, faz tempo, ele indica a decisão. Esse círculo aqui é um conector. Esse Dzinho aqui significa atraso. E esse formato aqui, parecendo um botãozinho de ligar e desligar, ele quer dizer começo e fim. Esse outro quer dizer extrair. A setinha quer dizer o fluxo do processo. E aqui são as entradas e saídas de dados. Nós temos aqui um exemplo de um fluxograma de recebimento de pedidos. Imaginemos o seguinte: esse é o fluxograma do lanche Tapajós. Inicia aqui o processo, tá? Esse é o início do processo. Aonde o atendente do lanche Tapajós, ele recebe o pedido do lanche. E aí a pessoa chega lá: eu quero um X-filé com X-filé calabresa. Aí o atendente vai receber o pedido. X-filé calabresa. Aí ele anota no papel e coloca lá. Se o produto está disponível, se tiver o X-filé calabresa, ele vai receber o pagamento. Produto disponível? Sim. Olha aqui a setinha do fluxo que eu disse para vocês. Recebe o pagamento. E aí vai para a chapa. Aí o chapeiro vai fazer o X-filé calabresa, vai processar o produto, vai processar o pedido.
E aí eles vão perguntar: patrão, é para viagem? Sim, é para viagem, eu vou levar. Aí o produto vai para a embalagem. Quando o produto estiver pronto, entrega ao cliente. Fim do processo, acabou o processo. Tá? Só que tem outras nuances aqui no processo. Vocês viram aqui, ó, pedido para viagem? Não. Então vai servir no local. De qualquer forma, o processo vai acabar. Porque aí o cliente vai consumir o sanduíche e vai embora. E aqui, ó, receberam o pedido. Tem um x-filé calabresa? Não tem. Então nós vamos informar: olha, senhor, infelizmente não tem um x-filé, mas tem o x-salada, se não quer? Aí ele vai dizer sim, quer. Aí vai seguir o fluxo novamente. Só que se ele disser que não, acabou o processo. Pronto. Professor, é só isso. Posso fazer um desse lá na obra? Pode, deve. Pode fazer um desse lá na obra e fazer com que os funcionários que estão que são seus subordinados, eles sigam o processo, eles sigam o fluxo. Esse fluxo a gente poderia ter colocado lá no nosso Tapajós. Então é possível fazer uma enorme variação de fluxogramas, mas a padronização irá garantir que todos falem a mesma língua. A padronização ela traz isso. Seleman Stadler afirma que os objetivos do fluxograma são... Olha, quais são os objetivos do fluxograma, galera? Padronização de procedimentos, maior rapidez na descrição dos métodos e aumento da confiabilidade e da produtividade, facilidade na identificação dos erros. Então, são todas essas vantagens que o fluxograma traz para o processo, traz para a empresa, traz para o lanche para Tapajós, traz para a obra. Pensou? Você conseguir ganhar uma produtividade lá na obra, só fazendo um desenhozinho, colocando lá no quadro de avisos. Então, na sua construção, o fluxograma ele deve ser escrito de cima para baixo. Viram como ele segue uma ordem aqui, ó? De cima para baixo. E da esquerda para a direita. Cada operação deve ser escrita de forma sequencial, a fim de facilitar o seu entendimento. Isso foi o Seleman Stadler, 2010, que falou. Então, a gente tem um outro exemplo aqui de um fluxograma. Tá? Esse fluxograma é um fluxograma da pessoa ligando o carro dela para sair. Imagina eu, professor, vou fazer um fluxograma para eu sair aqui para o IF, para dar aula para vocês. Então, o processo inicia aqui, ó, lembra a figurazinha do início? Aqui, ó, começo e fim. Olha aqui, ó, como ela está aqui, ó. O botãozinho, chamei ela de botãozinho. Então, o início do processo começa aqui, ó. O motorista ele pega a chave, ele abre a porta do carro, entra, senta no banco e fecha a porta, né? Se o carro estiver em ponto morto, ou seja, não tiver engatado nenhuma marcha, então o carro deve sair. Eu vou ligar o carro, aí o carro vai sair. Então, se o carro tiver, por exemplo, olha, o carro deve sair para frente ou para trás. Se for para frente, o motorista engata a primeira marcha e vai embora. Aí vai verificar se há obstáculos. Há algum obstáculo? Não. Se não houver nenhum obstáculo, então o motorista solta a embreagem e vai embora para o IF, no meu caso. Existem as outras nuances aqui, ó. Está em ponto morto? Sim. O carro deve sair para frente ou para trás? Se o carro estiver estacionado de frente ou de ré. Então, se o carro estiver estacionado de frente, ele vai ter que sair e vai engatar a ré, né? E olhar no retrovisor para ver se não vem nenhum carro. Se tiver algum obstáculo, então o motorista pisa no freio e espera que o obstáculo saia, ou seja, o outro carro sai. Quando o outro carro sai, o motorista segue viagem. Após o mapeamento, nós devemos priorizar as ações a serem realizadas, decidindo quais serão feitas primeiro e as que serão feitas a posteriori, ou seja, serão postergadas. Nós usaremos duas ferramentas para escolher as atividades que serão priorizadas, que são o diagrama de Pareto
e ou a matriz Gucci. O diagrama de Pareto, ao realizar uma atividade, como trocar uma cortina, ele vai descrever os problemas que podem ocorrer, como, por exemplo, a cortina rasgar, ela descosturar, ela manchar. Então, o diagrama é uma representação gráfica de um problema e ele ajuda a identificar o que deve ser priorizado. O diagrama de Pareto ele foi desenvolvido pelo Joseph Juran, baseado nos estudos de Vilfredo Pareto. Esses dois economistas aqui, o Vilfredo Pareto e o Marx Lorenz, eles afirmavam que a renda era 80/20. Em outras palavras, 80% das riquezas do mundo pertenciam a 20% da população. Essa regra de Pareto ela é muito utilizada na indústria. De vez em quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ouvir muito isso. Diagrama de Pareto, regra de Pareto. Não esqueço, vocês vão ouvir. Então, o Joseph Juran ele usou a mesma lógica da regra de Pareto para estabelecer os problemas da qualidade. Ele dizia que a maioria dos problemas se referem a poucas causas. Então, 80% dos problemas se referem a 20% só das causas. Então, a ferramenta é usada para planejamento e melhorias de processos. Ela permite identificar problemas de maior importância que devem ser corrigidos prioritariamente. Então, aí, esse foi o diagrama de Pareto. Nós não vamos nos aprofundar tanto porque ele é uma ferramenta um pouco mais complexa, vai exigir muitos cálculos, e a nossa finalidade do curso não é essa. A finalidade é a gente mostrar as ferramentas mais básicas para vocês. A matriz Gucci ela tem esse nome por causa das iniciais dela, que quer dizer gravidade, urgência e tendência. Então, ela vai classificar as ações quanto à sua gravidade, quanto à sua urgência e quanto à sua tendência. Então, a gente tem um modelo aqui, da matriz Gucci. Então, por exemplo, uma ação que tenha valor 5 é uma ação que tem uma gravidade gravíssima, que tem uma urgência que seria uma ação imediata e ela tem uma tendência de agravar rapidamente. Então, eu vou classificar esse problema, se for um problema muito grave, dentro desses parâmetros, como sendo gravíssimo, como sendo necessário uma ação imediata e que ele pode agravar rapidamente. Quando tiver um menor grau, que eu der um grau 1, ele vai ter uma menor gravidade. Ele pode esperar. E a tendência é de acomodar-se. Então, se for um problema pequeno, de repente não vale tanto a pena a gente bater cabeça com ele. Nós vamos falar agora da ferramenta 5W2H. Ela é muito parecida com os 5 porquês, que nós já vimos numa aula passada. A ferramenta é o seguinte: nós temos um problema na nossa linha de produção, nós temos um problema na nossa vida. Nós podemos usar o 5W2H para nos ajudar a elucidar esse problema e nos ajudar a resolvê-lo. Os 5 Ws é o seguinte: são 5 As, em inglês, claro, e 2 how. No caso seguinte: o que? Qual é o meu problema? Meu problema é que a carne está indo crua para os meus clientes. Quem é o responsável por esse problema? O chapeiro. Não está fazendo o trabalho dele direito. Onde? No lanche Tapajós. Onde é que deve ser feito? Lá na chapa do lanche Tapajós. Quando? Durante o nosso evento. O evento lá do aniversário do shopping. Por quê? Para eu não perder os meus clientes. Como? Eu vou fazer a fritura do sanduíche de uma maneira mais adequada, tal, até ele não ficar cru. Ele não pode ficar cru. Quanto vai custar? Vai custar uma chapa nova. Eu vou ter que comprar uma chapa nova e contratar um funcionário novo. Alguém treinado. Tá? Então, o 5W2H é uma ferramenta simples, pois ele responde a todas as perguntas, sendo uma excelente ferramenta de gestão. Então, nós vamos passar uma atividadezinha para vocês. Eu vou copiar esse slide e vou colocar lá no grupo de vocês, tá?
e vocês vão fazer vocês vão pegar uma atividade do lanche Tapajós e vocês vão fazer um fluxograma. Professor, posso fazer só do lanche Tapajós? Não. Faça um fluxograma de alguma atividade, pode ser lá da obra, pode ser da vida de vocês, mas desenhe um fluxograma, tá? Lá na apostila de vocês tem alguns modelos de fluxograma, então olhem a apostila de vocês, é a apostila da aula passada, tá? E a partir do problema das carnes de hambúrguer crua, desenvolva uma ferramenta 5W2H, que é um plano, na verdade o 5W2H é um plano de ação, tá? Que é para resolver esse problema da carne crua. Professor, eu posso usar o 5W2H para fazer uma outra coisa, falar de um outro processo que eu queira falar? Pode. Então eu quero que vocês façam um fluxograma e eu quero que vocês façam um 5W2H. Vocês vão mandar essa atividade para o meu e-mail, tá? Tá aqui, ó, marcio.picanso@ifpa.edu.br, tá? Então nós vamos ficar por aqui, tá? E vocês vão assistir essa aula, fazer a atividade e você já tem a apostila lá no grupo de vocês para vocês realizarem a atividade. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.